Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo no chat agora, muito obrigado pela sua presença. Todos os dias aqui no período do almoço, sempre que possível, nos encontramos aqui para falar sobre vários assuntos importantes. E você que está ao vivo comigo, eu peço para você curtir a live agora. Curte a live que é importante porque o YouTube indica ela para outras pessoas, tá bom? E compartilhe. Compartilhe a live no seu WhatsApp, para os seus grupos, no seu Facebook, para que possamos propagar informações de qualidade, tá bom? Muito obrigado. Eu vou explicar para vocês duas situações em que muito possivelmente Bolsonaro será intimado para prestar depoimentos, ressaltando que agora Bolsonaro não tem mais imunidade e nem foro privilegiado. Desta feita, ele não poderá fazer o que ele fez em janeiro de 2022. Você lembra? A Polícia Federal intimou Bolsonaro para prestar depoimento em relação ao vazamento de informações importantes, informações sigilosas. A Polícia Federal, entendendo que Bolsonaro cometeu crime, naquela época, enquanto ele era ainda presidente, intimou Bolsonaro para prestar depoimento ali na Polícia Federal. E Bolsonaro simplesmente não apareceu. E deu alguma coisa? Não deu em nada. Ele tinha um foro privilegiado, ele era presidente, tinha todo o capital político, toda a força política que o blindava e que o protegia. Agora não. Agora, se Bolsonaro foi intimado por um depoimento dentro do inquérito ou dentro de um processo, ele tem que comparecer. Se ele não comparecer, pode haver a condução coercitiva, ou seja, a polícia vai até onde ele está e leva ele obrigatoriamente para prestar os esclarecimentos. Ou então, a depender do caso, o próprio tribunal pode decretar a prisão de Bolsonaro para ter garantido o seu depoimento, para ter garantido a possibilidade de poder ouvi-lo. Então ele não pode mais se safar disso. E existem dois processos principais em que eu acredito que o Bolsonaro deverá ser intimado para prestar depoimentos. Um no Supremo Tribunal Federal e outro no Tribunal Superior Eleitoral. No Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro hoje é investigado oficialmente pelo ato de invasão aos três poderes. Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, pediu ao Supremo Tribunal Federal que incluísse Bolsonaro nas investigações do atentado ali ao regime democrático que ocorreu no dia 8, agora domingo. Então, Bolsonaro foi incluído oficialmente nesse processo, aliás, nesse inquérito de investigação da tentativa de golpe. E é muito importante que haja essa inclusão formalmente de Bolsonaro nesse processo, como houve a partir do pedido de Augusto Aras e da aceitação do Supremo Tribunal Federal. Porque a partir dessa formalização pode-se realizar o próximo ato. Qual ato, Andréia? A intimação para ser ouvido, a intimação para o interrogatório. E isso deve ocorrer. A polícia deve ouvir, possivelmente hoje ainda, o depoimento de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, que inclusive Bolsonaro só foi incluído nas investigações do atentado ao regime democrático do dia 8, da invasão dos três poderes, depois que foi encontrada a minuta que formalizaria o golpe na casa do ex-ministro de Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Depois desse fato novo é que ocorreu a inclusão de Bolsonaro nessa investigação da invasão de Brasília. Então, possivelmente será ouvido Anderson Torres hoje, tá? O depoimento dele está previsto para hoje e muitos esperam que ele abra o bico, que ele faça, por exemplo, uma delação premiada, não é? Anderson Torres deve estar com muito medo, porque se ele tiver informações que podem comprometer o clã bolsonarista, a organização bolsonarista de Bolsonaro, ele tem que estar com muito medo,
porque esse povo é perigoso, não é? Bibiano que o diga. Então, a situação não será fácil. E mesmo que haja uma delação agora, a minha opinião, tá bom? Suponhamos que haja uma delação. Mesmo que haja essa delação, o processo está sob sigilo. Eu não acredito que a polícia vai liberar as informações que serão repassadas caso haja, por uma questão de segurança e por uma questão de estratégia, exatamente para capturar e pegar o chefe-mor dessa organização criminosa, golpista e fascista, e que responderão por vários crimes. Gente, o Procurador-Geral da República ali, que fez a denúncia, né, de 39 pessoas que participaram do golpes, ele foi bem duro. Ele colocou ali em curso tipos penais que dá mais de 40 anos de prisão para os golpistas. E isso se seguirá notadamente para os mandantes, não é? Então, é uma situação bem séria e eu acredito, reitero, que mesmo que haja delação premiada e que haja informações importantes dadas por hoje, possivelmente por Anderson Torres, isso não se tornará público de imediato não, viu? Por uma questão de segurança e de estratégia de investigação para pegar o chefe-mor. Mas enfim, esse é a primeira possibilidade em que eu vislumbro que Bolsonaro será intimado para interrogatório, tá ok? Isso se não encontrarem uma prova material mais contundente, mais forte, para que haja decretação de prisão logo, tá ok? Para ser ouvido já preso. Tudo é possível. Existe um emaranhado de situações, mais de 1.000 celulares apreendidos, não é? Todos serão periciados em busca de prova dos financiadores, dos mandantes, dos autores intelectuais, em que eu acredito que Bolsonaro seja um deles. E o celular de Anderson Torres está desaparecido. Procura-se o celular de Anderson Torres, não é? Ele disse que esqueceu nos Estados Unidos, não é? Hoje em dia a pessoa esquece marido, esquece filho, esquece esposa, mas o celular não esquece não é? Então, quem tem o que esconder, né, gente? Esconde. Então, essa situação. Então, essa é a primeira situação em que eu acredito que o Bolsonaro será intimado para ser ouvido, para que dê o seu depoimento, ou se surgir provas novas, robustas, alguma situação que ligue diretamente, ele pode ser, inclusive, decretada a sua prisão para ser já ouvido dentro da cadeia. Ressaltando que ele não pode mais simplesmente ignorar. Ele pode até usar o direito dele de permanecer em silêncio e não falar nada, mas comparecer, ele terá que comparecer, entende? Ele não pode mais simplesmente ignorar como fez quando era presidente da República. Por quê? Se ele fizer isso dessa vez, cabe a condução coercitiva ou então até mesmo a decretação da prisão para ser ouvido, lógico, presente outros elementos probatórios de indício de autoria e de materialidade do fato. A segunda situação em que Bolsonaro pode ser intimado a prestar depoimento, a dar o seu interrogatório, que isso pode ocorrer. Refere-se a uma investigação, um processo que está no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, por um fato que ocorreu em julho de 2022. O que aconteceu? Bolsonaro convidou vários embaixadores para uma reunião que ocorreu no Palácio do Planalto. Foi convidados oficialmente, foi usada a máquina pública, foi usado o seu cargo para convidar esses embaixadores para uma reunião. Nessa reunião, Bolsonaro atacou o processo eleitoral. Atacou as urnas brasileiras da Justiça Eleitoral, sem qualquer tipo de prova do seu não funcionamento ou de qualquer prova em relação à fraude. Simplesmente colocou em xeque todo o sistema eleitoral brasileiro para esses embaixadores. Além disso, Bolsonaro atacou diretamente, citando esses ministros, os ministros presidentes do TSE, o ministro Fachin, o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. Então, Bolsonaro usou do seu cargo e abusou do seu poder para fazer uma reunião para deflagrar mentiras
fake news de todo o processo eleitoral. E isso foi parar no Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro até tentou tirar esse processo, essa investigação, do TSE para mandar para o Supremo. Mas o TSE, por maioria dos votos, por maioria não, por unanimidade dos seus ministros, entendeu que o pedido de Bolsonaro não era legítimo e que o TSE era o competente para julgar. E por que Bolsonaro fez isso? Talvez porque não tinha Augusto Aras ali, né? Não tem Augusto Aras no TSE, não tinha, não é? E além disso, a Justiça Eleitoral, já expliquei para vocês em vídeos mais antigos, a Justiça Eleitoral no país é uma das mais respeitadas dentro do Brasil pelo próprio judiciário. Ela é célere e ela é rígida. Além disso, lá no TSE, quando envolve qualquer situação eleitoral de políticos, tem o fator da inelegibilidade. A pessoa pode se tornar inelegível por até 8 anos a partir de uma decisão do TSE. Ou seja, ela não pode ocupar cargo público, não pode participar de eleições, enfim, vai ter que se retirar da vida política por pelo menos 8 anos. Então existe toda essa situação por detrás desse processo, dessa investigação do TSE. E o TSE está em pleno vapor em relação a esse processo, a essa investigação, a essa ação. Então é uma outra situação em que Bolsonaro poderá ser intimado para prestar depoimento. É esse aqui. Existe um terceiro que está no Supremo Tribunal Federal, que é uma investigação, que refere-se às milícias digitais, em que, pelo que tudo indica, pelas provas ali juntadas nos autos e por aquilo que se busca ainda nesse processo de investigação, são mais provas de que o próprio governo Bolsonaro bancava, financiava youtubers, influencers, enfim, uma série de situações de pessoas para propagar mentiras e fake news, trazendo a desestruturação de todo o sistema democrático. Esse é um inquérito também muito importante e que eu acredito que Bolsonaro também poderá ser intimado para interrogatório para prestar depoimento, tá bom? E por detrás de tudo isso que eu estou falando, meu querido, minha querida, o que se busca hoje são mais elementos de prova. Prova substantiva, substancial. Não adianta só falar, não adianta, mas o me disse, que disse para o outro. Não, tem que ter provas, tem que ter documentos, tem que ter áudios, tem que ter vídeos que ligam uma situação à outra. Essas pessoas que estão sendo ouvidas nesse inquérito aí do ato atentatório ali em Brasília, vai ser muito importante. Esses celulares que serão periciados serão muito importantes. Tudo isso é em busca de prova para que haja as responsabilizações, não do pobre coitado que foi usado e manipulado para estar ali como bucha de canhão. Não, isso aí é uma situação de falta de educação e de consciência política. Tem que pegar os facínoras, tem que pegar os mandantes, os financiadores e aqueles que propagam mentiras e fake news. Porque vou dizer uma coisa para vocês, Lula vai ter que organizar um sistema para combate de fake news. Se continuar como está, que ainda continua, é muita fake news. Aí inventem fake news sobre o auxílio reclusão, falando que aumentou o auxílio reclusão para 1.700. Isso é fake news, meu querido. Aí inventa fake news dizendo que imposto de renda, Lula agora exigiu que quem ganha um salário e meio vai ter que pagar imposto de renda. Não é Lula que determina isso, meu querido, minha querida. Isso já vinha com Bolsonaro. Isso vai ter que ser uma mudança tributária.
entende? Então são muitas as fake news, muitos os ataques ainda à democracia. E em vídeos como esse é importante que sejam compartilhados para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Mas parece que as pessoas gostam de compartilhar fake news. Parece que as pessoas adoram uma fofocazinha, parece que as pessoas adoram uma mentirazinha para poder compartilhar. E vídeos que têm informações mais sérias, informações baseadas no bom senso, baseada no equilíbrio, parece que as pessoas não gostam muito de compartilhar. Mas é importante que a gente crie essa cultura de compartilhamento de bons conteúdos, entende? Não só como o meu, mas como de outras pessoas. É importante. E tem que ser repensada essa questão do mundo digital. Tem que haver uma educação digital nas escolas, em que as pessoas vão saber detectar e vão aprender a detectar mentiras, fake news, uma situação dessa, enfim, sistemas educacionais que tragam essa situação desde das nossas crianças. Porque senão, meu querido, será insustentável qualquer governo, salvo aquele que se baseia em mentiras. Aquele que se baseia em fake news e mentiras, como Bolsonaro se mostrou, ele pode até subsistir a partir de mentiras e fake news. Mas se não for assim, se não houver essa conscientização e se não houver ações contundentes do governo Lula agora no combate à fake news, o seu governo ficará insustentável. Se não bastasse uma série de outras situações, como os bolsonaristas dentro dos ambientes de poder que vão tentar de todas as formas ali desestruturar o poder pelo poder, ainda nós temos toda essa situação de milícia digital que ainda continua. O que eu faço, Andréia, diante disso? Denuncie. Denuncie, tem como você denunciar. Denuncie essa situação, tem um link, tem um e-mail aqui do Ministério da Justiça, denuncie. Porque senão não tem como, gente. Então, dentro desse ambiente, Bolsonaro poderá ser chamado, intimado para interrogatório, acredito eu, no processo das milícias digitais, processo não, inquérito das milícias digitais, mas principalmente no inquérito em que ele já foi ali colocado do ato atentatório ao regime democrático de direito que ocorreu domingo, dia 8 desse mês, em Brasília, um ataque frontal aos três poderes e também em relação ao abuso do poder que ele ali fez, implementou na reunião ali com os embaixadores para propagar ataques a todo o sistema eleitoral e a 3 ministros do TSE. E dessa vez ele não vai poder fugir e correr. Ele vai ter que se apresentar e dar o seu depoimento ou apresentar uma justificativa séria em que a polícia vai atrás dele, a condução coercitiva ou mesmo a depender dos outros elementos probatórios da própria prisão de Bolsonaro para ser ouvido. O cerco está se fechando. Várias prisões estão sendo implementadas, vários âmbitos de investigação estão sendo deslocados para que haja as conexões lá na frente pertinentes, para que pegue os responsáveis por toda essa balbúrdia e baderna de golpistas que não são manifestantes, são golpistas e muitos criminosos. E todos têm que responder no rigor da lei. Porque, como eu já expliquei para vocês no vídeo de ontem, se houver tolerância, a tolerância vai gerar impunidade e a impunidade vai gerar um grupo mais articulado, mais violento para um novo golpe, infelizmente. Então, os poderes públicos têm que ser uníssonos nesse momento, haver um consenso democrático no sentido de justiça já. E você? Eu quero a intimação de Bolsonaro para interrogatório. Eu quero depoimento de Bolsonaro. Escreva aí. Eu quero depoimento de Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser abalado nas suas estruturas. E não só ele, viu? Michelezinha, Carlos Bolsonaro, a trupe ali. Tem que haver um chacoalho ali para que as coisas comecem a se movimentar de forma mais célere. Porque nós queremos respostas e nós merecemos justiça. Porque quem paga toda essa conta somos nós.
Deixe seu comentário que é importante, viu? É muito importante. Compartilhe esse vídeo, você que está no chat aí comigo, compartilhe esse vídeo, curta e muito obrigado pela sua presença todos os dias no período do almoço aqui comigo, viu? Beijo no seu coração, muito obrigado. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.